Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa agenda de hoje. Teremos uma apresentação sobre abordagem baseada em evidências, a necessidade dos dados, de Kenneth Svensson, conselheiro especial de segurança viária e administração dos transportes na Suécia. Depois teremos as enquetes participativas para discussão. O painel será moderado por Fred Wegman, e nós temos 4 especialistas que vão responder a perguntas, tirar dúvidas, e daí considerações finais. E aqui são todas as cidades que estão aqui conosco, então eu queria desejar as boas-vindas a todas essas cidades, todos esses países que estão aqui conosco. Então sejam todos muito bem-vindos. E, claro, eu quero reconhecer os nossos parceiros do Desafio Visão Zero, FI Foundation, Fundación Gonzalo Rodrigues, UBID, International Transport Forum, Latin NCAP, Towards Zero Foundation, Vision Zero Academy, UK Aid, GRSF e o Banco Mundial. E essa iniciativa precisa de apoio, né? Então, nós temos patrocinadores do nosso Desafio Visão Zero. 3M, PTV Group e Volvo Group. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Mais uma vez, não se esqueçam, utilize a opção All Panelists and Attendees para enviar suas perguntas pelo chat. E agora eu quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Temos Kenneth Svensson, que é assessor ou conselheiro especial de segurança viária, administração dos transportes na Suécia. Kenneth, olá. Olá, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Excelente, muito obrigada, Kenneth Svensson. E nós temos também Nan Tran, que é chefe de segurança e mobilidade na Organização Mundial da Saúde, OMS, na Suíça. Olá, Nan. Olá, todo mundo. Enorme prazer estar aqui com vocês. É um prazer tê-lo aqui conosco. Sarah Whitehead, consultora de saúde pública e medicina preventiva da Vital Strategies nos Estados Unidos. Olá, Sarah, tudo bem? Você pode habilitar sua câmera para a gente te ver? Desculpa, eu estava mutada. Bom dia, é um enorme prazer estar aqui. Bom dia, buenos dias, good morning. Olá, Sara, obrigada por estar aqui conosco. E nós temos o Segundo Lopes, que é coordenador internacional de dados para WRI Ross Center for Sustainable Cities, da Colômbia. Seja bem-vindo, Segundo. Obrigado, Cláudia. Olá, todo mundo. Tudo bem? Olá a todos os participantes. Muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que eu possa ser útil. Sim, muito obrigada, Segundo. E Fred Wegman, professor emérito, segurança viária da Delft University of Technology, dos Países Baixos. Seja bem-vindo, Fred. Muito obrigado, Cláudia. E é um ótimo assunto, né, hoje. Eu estou muito empolgado com o dia de hoje. Sim, muito obrigado. Muito bem, com isso, eu tenho um enorme prazer de apresentar a vocês ao Kenneth Svensson, que vai nos falar sobre abordagem baseada em evidências, a necessidade dos dados. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Então, eu te passo a palavra, Ken. Muito obrigado. Can you see my screen? Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, estamos sim. Perfeito.
Muito bem. Eu vou falar sobre abordagem baseada em evidências, a necessidade de dados. Vou falar sobre diferentes tipos de dados que utilizamos na Suécia para segurança viária. Eu queria começar com o banco de dados, que é fundamental para nós, chamado Strada, que é a aquisição de dados de acidentes de tráfego na Suécia. É aqui que nós registramos os BOs e também laudos hospitalares sobre acidentes no trânsito. Claro, a polícia sabe muito sobre a localização, né, de um acidente, e informações sobre as condições das vias, as condições meteorológicas, e nós também tentamos determinar as lesões sofridas pelos usuários. Mas nem sempre isso é possível saber. Agora, por outro lado, no hospital, eles sabem muito bem, né, as lesões sofridas num acidente, né, porque é o hospital que trata esses pacientes. E esses dados são registrados num banco de dados comum, e nós tentamos cruzar esses dados, utilizando os nomes das pessoas, data e horários, muito importante para a nossa análise de segurança viária na Suécia. E se analisarmos esse banco de dados, nós podemos ver um relatório comum, né, uma espécie de boletim de ocorrência, aqui onde o acidente ocorreu, uma descrição do ocorrido, condições meteorológicas, quem sabe, e no lado direito é uma espécie de um laudo hospitalar, né, uma ótima descrição das lesões sofridas pelas vítimas. Nesse caso, foi uma fratura de cotovelo. Bom, e continuando, a cobertura policial hospitalar são dados aqui de 2016, tá? Em 2016, tivemos quase 19.000 ocorrências policiais no sistema e ocorrências hospitalares 28.000 e 7.500 dados que se sobrepõem. Então, aqui vocês conseguem entender que nem todas as pessoas que a polícia relatou como lesionadas ou tratadas em um hospital, não são tratadas em hospital. E também muitas pessoas tratadas no hospital, muitas pessoas são desconhecidas pela polícia, né? E nós podemos ver também que houve um grande grupo que nós chamamos de queda de pedestres, né, na calçada. Não é um acidente, segundo a nossa definição, porque não tem um veículo envolvido, mas as pessoas se lesionaram, né, ali na via. E são muitas pessoas que sofrem essas lesões, essas quedas, né? E sem os dados hospitalares aqui, os dados sobre lesões, a gente não saberia sobre a magnitude dessa população. Então, continuando aqui, se compararmos, né, os dados policiais com os dados hospitalares, os feridos graves ou as lesões graves, né, nesse conjunto de dados nós podemos ver que são as pessoas dentro dos carros que são mais lesionadas. Mas se compararmos isso com os dados hospitalares, aí a gente vê que o grande problema, na verdade, é com os ciclistas que sofrem mais lesões nesses acidentes. De uma certa forma faz sentido, né? Porque se é um ciclista que teve um acidente com apenas um veículo, estava andando de bicicleta, não necessariamente vão ligar para a polícia, mas podem ir para o hospital, né, receber algum tratamento. Então, dependendo que tipo de dados você utiliza, você vai obter uma diferente compreensão da situação. Mas os dois dados são fundamentais para o nosso trabalho em segurança viária, né, dados da polícia e dos hospitais. E a gente também pode colocar esses acidentes no mapa, né? Isso é muito valioso a nível da cidade, onde que esses acidentes ocorrem, quais são os grandes problemas, os gargalos, etc. Isso é muito, muito útil para nós. Então,
Aqui são dados hospitalares, dados da polícia, mas na Suécia nós também realizamos estudos aprofundados de acidentes fatais. Ou seja, todas as fatalidades de acidentes no trânsito na Suécia são analisadas em profundidade por investigadores de acidentes da administração de transportes. Então, nós analisamos se há alguma deficiência na via, analisamos os veículos envolvidos também, podemos ver se o cinto de segurança foi utilizado ou não, e obtemos informações em relação aos usuários envolvidos no acidente. Por exemplo, na Suécia, quase toda pessoa que morre num acidente, há uma autópsia que é feita, né? Então, a gente pode obter informações se a pessoa estava alcoolizada ou sob a influência de drogas ilícitas, esse tipo de coisa. Então, o que é, afinal, um estudo aprofundado? É uma investigação detalhada de cada acidente de trânsito fatal com o objetivo de identificar as causas da fatalidade ou das lesões graves. Então, o objetivo não é para ver de quem foi a culpa, tá? É isso que a polícia tem que fazer. Mas para nós, responsáveis pela segurança viária, o objetivo principal é entender por que as pessoas estão morrendo nas nossas vias e o que a gente pode fazer para prevenir isso. Isso tem sido uma abordagem rotineira na Suécia desde 97, quando o nosso parlamento adotou a abordagem Visão Zero na Suécia. Isso está regulamentado, né, existe uma instrução governamental, e é isso que é necessário. Como eu disse, existem investigadores, né, que reúnem as informações sobre cada acidente fatal. Atualmente, nós somos 9 investigadores de acidentes que realizamos esse trabalho na Suécia. E existem 3 questões a serem respondidas, né? O que aconteceu, por que aconteceu e o que pode ser feito para garantir que não aconteça novamente, tá? Isso pode levar a medidas, né? Como nessas imagens vocês podem ver, colocamos, né, uma proteção. Essa é uma medida bem local, mas muitas vezes podemos adotar medidas mais gerais, né, ou até diretrizes, uma nova legislação, enfim. Se esse é um problema comum em muitos lugares na Suécia, aí a gente pode fazer uma análise mais macro, maior, né, para ter isso em mais locais. Então, agora, falando sobre dados dos acidentes, né, dados sobre as lesões e fatalidades, mas no nosso trabalho em segurança viária é importante analisar outros tipos de dados, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre o que nós chamamos de indicadores de performance de segurança viária. Então, se você analisar o nosso sistema viário, nós sabemos que existem consequências, né? Um número de fatalidades e gravemente feridos em acidentes. E nós procuramos adotar medidas para melhorar essa situação. Mas nós sabemos que, às vezes, o número de fatalidades pode aumentar, mesmo adotando muitas medidas, e isso pode ser meio assustador para os políticos, né? Se a quantidade de fatalidades está aumentando, embora estamos nos esforçando. Então, tem alguma coisa faltando aqui nesse quadro. E isso é os indicadores de performance de segurança viária, ou seja, um conjunto de indicadores que mede o nível de segurança no sistema. Por exemplo, podemos falar sobre alcoolemia, qual é a proporção de motoristas sóbrios, pode ser sobre vias mais seguras, né, o volume de tráfego em vias com limite de velocidade acima de 80 quilômetros por hora, ou também o uso de cinto de segurança ou capacetes, né, quais são as pessoas que estão de fato utilizando o cinto de segurança. São coisas que podem ser observadas analisando o trânsito em si. E nós temos metas, metas em relação a esses indicadores de desempenho, né?
Então, se nós atingimos essas metas, aí a ideia é diminuir a quantidade de fatalidades ou lesões graves. E daí, claro, temos medidas para tentar trabalhar com esses indicadores de desempenho, para que a segurança viária seja cada vez melhor e mais segura. Então, isso é muito importante e depende muito do arcabouço institucional que existe, né, a vontade política de querer trabalhar com isso numa cidade, numa região, num país, se existe uma legislação específica, né, como limite de velocidade, se isso tudo está de acordo com a função daquela via, se existe alguma agência que lidera esses esforços de segurança viária. E às vezes chamamos isso, essa parte é de input, né, de entrada no sistema. E as medidas que nós medimos nas vias é o output, né, é o resultado, a saída. E o resultado são os indicadores de performance de segurança viária, como é que eles estão se comportando e as consequências lá na ponta. E claro, é muito interessante mensurar, medir, né, quantificar a implementação de um sistema seguro numa cidade, num país ou numa região. Isso é algo que nós estamos tentando analisar, né? Algo que pode ser feito num projeto dentro do escopo do Banco Mundial e ITF, International Transport Forum, um conjunto de indicadores que conseguem mensurar a implementação de sistemas seguros numa região, por exemplo. E esse é o trabalho que está em andamento agora, e nós esperamos poder compartilhar alguns resultados com vocês daqui a pouco que podem ser úteis. Então, por exemplo, dentro da União Europeia, nós temos um objetivo a longo prazo, né, chegar a zero fatalidades, zero mortes e feridos graves até 2050. E metas intermediárias, né, 50% menos mortes e feridos graves entre 2020 e 2030. E daí nós temos indicadores de performance na União Europeia, chamamos de indicadores-chave de desempenho. São metas também que são estabelecidas para esses indicadores. E os KPIs dentro da União Europeia são esses aqui, né? Velocidade, cinto de segurança, uso do capacete, álcool e drogas, e você tem que coletar dados. Mas e se você não tem bons dados? E se os dados estiverem faltando ou de uma qualidade duvidosa? Aí fica difícil. Mas nós sabemos que visão zero ou um sistema seguro é baseado no que um ser humano consegue tolerar, né, aguentar em relação ao impacto, né, o trauma, o que o corpo humano consegue tolerar num acidente viário. Um pedestre que é atropelado numa velocidade de 30 ou acima de 30 quilômetros por hora, esse pedestre não vai se sair muito bem. Pode até morrer ou sofrer uma lesão gravíssima. Então, com essa base, segundo Visão Zero, nós podemos trabalhar de uma forma proativa na segurança viária, embora não tenhamos dados tão bons assim. Aqui eu tenho algumas imagens de diferentes partes da Suécia, tá? Nós temos uma imagem aqui de Gotemburgo, onde eu moro, vocês podem ver essa imagem lá embaixo, no lado esquerdo, um pedestre atravessando, mas existem essas cercas que direcionam, né, o pedestre. Existem lombadas para diminuir a velocidade dos veículos, ou seja, o cruzamento fica mais seguro, ou uma rotatória, né, que pode ter uma solução mais segura, você não ter, evitar colisões frontais. Então, se há uma colisão, há menos energia envolvida. E nós trabalhamos muito com esses sistemas na Suécia.
São duas faixas numa direção e uma faixa na direção oposta, e assim a gente pode aumentar a velocidade a 100. Em outros casos, temos muitas câmeras, né, radares, no máximo 80 quilômetros a hora. Então, quer dizer, você ainda pode trabalhar com segurança viária, mesmo se você não tiver dados tão bons assim. Mas é sempre interessante melhorar a qualidade. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, Ken. Uma ótima apresentação. E agora, nós queremos ouvir de vocês, tá? Então, nós teremos agora a nossa enquete Mentimeter. Isso mesmo, Cláudia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco hoje, neste webinário. Eu estou vendo algumas pessoas que já estão respondendo à enquete, mas, de qualquer forma, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Excelente. Excelente. E I'm going to ask everyone. Eu vou pedir para todos acessarem o site menti.com. No seu dispositivo, você vai digitar um código. O código está aqui, ó, 7803493, tá? Isso no site www.menti.com. Eu já estou vendo que tem pessoas já respondendo, né? A primeira pergunta: quais são as maiores barreiras para a utilização de dados em sistemas seguros? Existem várias opções aqui: custo para obter dados, disponibilidade de dados, capacidade para analisar os dados, dados georreferenciados e 5, qualidade dos dados. Você pode colocar até 3 respostas, tá? Das 5, 3. Nós já temos 5 aqui para qualidade dos dados. Eu vou dar mais alguns minutinhos para vocês responderem. Also make sure that também você precisa colocar o código correto, tá? Existe um código diferente nos slides. O código correto está aqui, na tela que eu estou compartilhando, 7803493. Esse é o código correto. Eu vou dar para vocês mais alguns minutinhos para vocês participarem aí da nossa enquete. All right. Then we're going to Muito move bem. to the next question. Vamos agora à próxima pergunta. So I am activating the Eu estou metric. ativando o próximo slide. And that should show up on your screen. Então, vocês devem ver isso aí na tela. Tá? Já temos algumas respostas. A pergunta é: quais informações sua cidade precisa
para passar de intervenções pontuais ou isoladas para uma abordagem de sistemas seguros. E as opções são localização dos acidentes, gravidade das lesões, tipos de usuários envolvidos, tipo de acidente, velocidades dos usuários ou dos veículos e, por último, impacto da moderação de velocidade nas viagens. Parece que nós já temos várias pessoas respondendo, várias respostas aqui chegando no sistema. Mais alguns minutinhos para vocês responderem. E você pode responder até 3, tá? We'll give you 1 more minute. Mais um minuto. Excelente. Estamos vendo que a velocidade dos usuários dos veículos é bem importante, né? E também a gravidade das lesões e localização dos acidentes. Olha, muito obrigado a todos vocês pela participação. Eu vou parar de compartilhar a minha tela agora e vou passar a palavra de volta a Cláudia. Cláudia? Sim, muito obrigada, Alejandro. Muito obrigada por essa participação interativa. Agora, teremos a nossa discussão, né, com os panelistas. Então, Kenneth Svensson, se você puder habilitar a sua câmera, por favor. Perfeito. E, sim, Kenneth Svensson, Nantran, Sarah Whitehead e Segundo Lopes, que vão participar deste painel com especialistas. Então, vamos lá. Obrigado. Tá certo. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado pela introdução. O título é Abordagem baseada em evidências, né? Aquela apresentação que nós ouvimos há pouco, e estamos conversando hoje sobre abordagem de sistema seguro. Na sua apresentação baseada em evidências, você nos apresentou o sistema Strada. Eu conheço muito bem, é um dos melhores do mundo. Você acrescentou a isso as atividades que vocês estão realizando na Suécia, utilizando os indicadores de performance para não só mensurando, né, não só medindo, mas também utilizando para tomada de decisão, né, a nível da legislação. Para mim, a grande questão, a grande pergunta, antes de abrir a palavra à nossa plateia, a grande pergunta é: o que mudou na Suécia? Devido ao fato de que visão zero agora é a abordagem utilizada no seu sistema de dados ou no sistema de coleta de dados. Ou seja, o que mudou para vocês na Suécia? Olha, uma coisa, nós começamos com estudo aprofundado no mesmo ano que nós adotamos a visão zero. Então, nós entendemos que precisamos de dados de boa qualidade, né, de bons dados. E as fatalidades dos acidentes, nós precisamos entender por que as pessoas estão morrendo, né, nas vias pelas quais nós somos responsáveis. Nós não podemos culpar as vítimas, nós somos responsáveis por essas vias, né? Então, esses dados têm sido muito úteis para nós nesses últimos anos e, claro, os dados hospitalares também são fundamentais para entender exatamente o que está acontecendo e o que pode ser feito. Então, quer dizer, eu acho que é isso que mudou muito, com base, né, na abordagem visão zero. Certo, muito bem. Eu ainda estou aguardando. Olha, muito obrigado. Eu estou aguardando perguntas aqui da nossa plateia, mas eu vou passar a palavra a outros panelistas. Então, compartilhar as suas experiências no uso de dados
quando nós estamos lidando com abordagem de sistemas seguros ou uma abordagem baseada em evidências. Então, eu queria saber, né, de vocês a sua experiência lidando com dados e também essa questão de dados de qualidade inferior, né? Sabemos que muitas vezes os dados não são de boa qualidade e como lidar com isso. Então vamos começar com o segundo. Segundo, porque você é uma pessoa mais local, você deve ter experiência nas Américas. Então, segundo, vamos começar com você, tá? Para responder essa minha pergunta. Desculpa, qual é a pergunta? A pergunta é, você tem experiência trabalhando com dados de segurança viária para apoiar sistemas seguros? Sim, com certeza. A primeira abordagem que eu utilizei foi em Bogotá, na Colômbia, o nosso plano, né, de segurança viária baseado em sistema seguro, porque foi uma ótima experiência ter um plano baseado em dados em Bogotá, que na época era totalmente incomum. E eu acho que isso foi um fator chave nesse plano, porque a cidade começou a entender melhor os seus problemas e entender como agir de uma forma mais eficiente e como aproveitar melhor os recursos que a cidade dispõe. Então, com os dados, nós conseguimos analisar essa questão de excesso de velocidade, que era uma questão seríssima em Bogotá, e também desenvolvimos um programa de gestão de velocidade que teve um impacto enorme e com base nos dados fizemos todo esse diagnóstico, mas também ajudamos com estudos de casos locais. Porque, por exemplo, isso funciona na Suécia, mas e na Colômbia? Mas com os dados, a gente pode contextualizar, né, localizar. Que ter dados é muito importante, fazer pesquisa, porque nós não fazemos tanta pesquisa na Colômbia, mas se utilizarmos esses dados, melhorando as medidas, né, os indicadores. E também eu acho que tem outra coisa que foi chave, abordagem da metodologia de segurança viária, não era muito comum nos países em desenvolvimento. Tem muitos mitos sobre abordagem de sistemas seguros. Por exemplo, gestão de velocidade. Muitas pessoas acham que diminuir a velocidade cria mais congestionamento, mas não é verdade. É um mito, né? Essa ideia não é baseada em dados ou na ciência. Então, quer dizer, nós temos dados para derrubar, né, esse mito, desvendar esse mito na Colômbia e daí melhorar os impactos. Ok. Thank you very Certo, much. muito obrigado, segundo. Agora vamos conversar com a Sarah um pouquinho. Sarah Whitehead. Obrigada, Fred. Olha, nós trabalhamos com várias cidades, nem sempre especificamente no contexto de visão zero ou sistema seguro, mas sempre abordagem baseada em evidências. Se as cidades definem isso como uma abordagem visão zero ou não, mas, enfim, o segundo descreveu muito bem as abordagens mais efetivas nas cidades com as quais nós trabalhamos, como Bogotá, né, e os impactos do trabalho que eles fizeram lá. Agora, eu queria primeiro falar sobre a apresentação do Ken, ligando os dados da polícia e dos hospitais, é fundamental, sabe, para poder até definir quais são os casos de lesões graves. Em muitos casos onde nós trabalhamos, geralmente tem bons dados da polícia, você consegue identificar as fatalidades, né, esse é o primeiro grupo, nós queremos nos concentrar, mas aquela próxima camada, definindo as lesões graves e quais são as suas características. Então, isso é muito importante,
e não pode ser feito sem ligando os dados entre polícia e hospital. Então, esse trabalho tem ido muito bem. Fortaleza tem muita experiência também em relação a isso. Nós temos um colega aqui de Fortaleza, São Paulo também, muito trabalho. Então, eu só queria enfatizar que esse é um próximo passo muito útil em lugares que têm um sistema de informação decente e precisam definir onde estão os casos mais graves e as características desses acidentes. Bom, eu também queria voltar sobre aquela ideia sobre qualidade dos dados. Ninguém tem dados perfeitos, tá? Todo mundo tem fraquezas nos seus sistemas. Quando a gente começa nessa jornada, agora, isso não deve ser uma barreira. É trabalhando com e apresentando e visualizando e utilizando os dados que você tem, que você começa a entender, né, as deficiências da qualidade. E daí você começa a abordar essas coisas um por um e melhorar tudo. Mas nunca deve ser visto como uma barreira. Até, por exemplo, né, dados sobre velocidade, né, o excesso de velocidade, é uma alta prioridade, né? Agora, é claro, dados de velocidade são fundamentais, mas a gente pode começar analisando os acidentes fatais, lesões graves, onde é que acontece, quem está sendo impactado, os usuários mais vulneráveis, que tem esse aumento de vulnerabilidade a essa transferência de energia que acontece numa colisão. Então, à medida que os sistemas estão sendo construídos, não há necessidade, na verdade, de sentir tímido em relação aos dados e os sistemas que você tem para começar todo esse esforço, tá? Tá certo, muito obrigado. Agora eu passo a palavra a Nan, para saber as suas opiniões. Certo, muito obrigado a todos. Olha, só para reiterar algumas coisas que foram ditas em termos de fazer a conexão entre os dados, eu acho que isso é fundamental, sabe? A OMS, nós publicamos relatos com base nos dados dos países e nós analisamos só algumas fatalidades e nós vemos que existem enormes diferenças o que é relatado pela polícia, o que é relatado pelo setor da saúde. E nesse trabalho que fizemos com os países para tentar melhorar isso, nós analisamos as conexões, não só entre saúde e polícia, mas também dados de, por exemplo, das seguradoras, né? As seguradoras têm muita informação que pode ser útil. Então, na Tailândia, quando nós fizemos esse trabalho, descobrimos, trabalhando com as seguradoras, polícia e dados na saúde, tem casos captados por cada conjunto de dados que não era representado pelos outros. Então, isso mostra que mesmo quando você analisa fatalidades, é um grande desafio. Mas eu quero voltar à sua pergunta. A sua pergunta, na verdade, é como podemos utilizar os dados para implementar sistemas seguros? Tem duas partes aí. Nós falamos muito dos indicadores de desempenho, né? Os KPIs, que nos ajudam a entender se os princípios do sistema seguro estão sendo aplicados. E princípios, eu quero dizer, essa ideia, que um erro de alguém não deve custar a vida de outra pessoa. Nós temos que desenhar, projetar tudo que vai promover um bom comportamento. Então, eu acho que a Suécia evoluiu tanto, né, que talvez vocês não pensaram nos outros dados que vocês devem ter, porque já é algo normal para vocês. Mas quando falamos sobre a implementação de um sistema seguro em cidades ou países diferentes da Suécia, a gente vê outros desafios e outras questões. Para mim, uma das primeiras coisas é a interação entre os diferentes setores. Por exemplo, o fato de que vocês têm um mecanismo para linkar os dados entre a polícia e o serviço de saúde já é uma indicação que vocês estão trabalhando como um sistema e não trabalhando em silos, né, individualmente. Isso é uma coisa. Eu também acho que existem outras questões, sabe? Quando a gente fala o sistema funcionando, é bom ter legislação, né, sobre a alcoolemia, por exemplo, mas também é bom, e uma coisa que
as cidades podem desempenhar um papel fundamental para ver se onde estão os locais que vendem bebidas alcoólicas, né? Bares, são bares, lugares que apoiam ou que respeitam as leis sobre a alcoolemia, lugares que você pode comprar álcool, como num posto de saúde, por exemplo, né? Se você não quer alcoolemia, vai depender como você estrutura a sua cidade e identificar onde bebidas alcoólicas podem ser vendidas. Quer dizer, esse tipo de coisa reforça esse comportamento contra a alcoolemia. Então, quer dizer, nós precisamos pensar nessas coisas como a alcoolemia e a prevenção, mas também você pode fazer várias perguntas. Quais são as outras coisas numa cidade para reforçar essas leis, ou reforçar essa mensagem de que a alcoolemia não é uma coisa boa, que é inaceitável? Talvez transporte público de graça, ou programas como táxi ou Uber de graça, se a pessoa está muito alcoolizada. Então, eu acho que, pensando num sistema seguro, muitas vezes, é não só um desfecho, um resultado, mas outras coisas que existem na cidade, no ambiente, que ajudam com tudo isso. Então, é sobre esse tipo de coisa. E uma outra pergunta é, sistemas seguros ou visão zero tem essa ideia de que uma pessoa, um usuário cometendo um erro, não deve pagar o preço com uma lesão grave ou a vida. E as pessoas não são perfeitas e todos nós cometemos erros. Eu acho que nos anos nós evoluímos esse pensamento além disso. E a ideia, não é só que as pessoas cometem erros, mas a ideia é que nós temos que projetar sistemas que estão alinhados em como uma sociedade utiliza as suas cidades e a sua infraestrutura urbana. Então, essa mesma pergunta, quer dizer, você pode projetar uma passarela para pedestres, e a gente sabe que isso não funciona bem, porque se as pessoas precisam subir escadas, etc., elas não vão. Elas preferem se arriscar. Então, a gente sabe que esse projeto, esse desenho não funciona, mas já é uma indicação de que o projeto não corresponde às necessidades, às preferências das pessoas. E falando sobre sistemas seguros, eu acho que uma parte muito importante das informações, dos dados, é entendendo as necessidades, as preferências da sociedade e como as pessoas utilizam as vias, como as pessoas utilizam o ambiente urbano e como as pessoas vivem ali, né? E desenhando sistemas que levam esses fatores em consideração. Para mim, eu acho que essa é uma parte fundamental dos dados que são necessários quando nós pensamos no sistema seguro, tá? Trata-se do que é necessário para fazer um sistema funcionar e também os desfechos, os resultados, quando nós vemos um sistema que desempenha bem, como é o caso da Suécia, por exemplo. Tá certo. Muito obrigado, Nan. Para resumir, então, eu acho a importância de ligar diferentes bancos de dados, né, para ter uma imagem total do problema, com certeza isso é fundamental. Isso é muito importante, ligar dados da polícia com dados hospitalares, né, dos sistemas de saúde, não é fácil, não é uma coisa fácil, nós sabemos. Entretanto, eu recomendo que todos tentem fazer isso, tá? No seu país, na sua cidade. Se você apenas utiliza dados da polícia ou da saúde, você terá um certo viés. Você não vai retratar toda a situação, como, por exemplo, acidentes com ciclistas, certo? Outra coisa para acrescentar a essa questão dos indicadores de desempenho. Tem muitas coisas acontecendo no mundo hoje em dia para saber quais indicadores são mais relevantes e como medi-los. E, sabe, esse é um ponto muito importante.
progress is being made than just né? E a gente não pode deixar essas questões de lado. Bom, e um último ponto é que nós precisamos de uma medida se nós estamos indo bem na implementação de sistemas seguros. Né, como o Ken disse, nós temos o grupo do Banco Mundial, do International Transport Forum, se debruçando em relação a essa questão, e a esperança é que teremos resultados no ano que vem. E eu acho que teremos isso, e eu convido vocês a utilizarem os resultados desses esforços. Vocês vão utilizar esses dados para medir o progresso, muito além da implementação de um sistema seguro. Certo? Muito obrigado por tudo isso. Nesse meio tempo, eu vi algumas questões aqui, algumas perguntas dos nossos participantes. Vamos começar com essas perguntas relacionadas a dados. Tem várias perguntas aqui, não estão relacionadas aos dados. A gente pode abordar essas perguntas também, mas eu vou começar, tá, com essas perguntas que têm a ver com dados. E a primeira pergunta é: o quão dependente nós somos dos dados para projetar as nossas políticas, desenvolver as nossas políticas públicas? Isso é para curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Existe uma diferença? Então, Ken, o que você acha? Se você tem bons dados, né, aí você sabe quais são os problemas principais e você consegue lidar com esses problemas. Mas se você não tem bons dados, você ainda pode trabalhar de uma forma proativa. Nós sabemos o nível de violência que o corpo humano consegue tolerar. Então, podemos saber onde na cidade nós temos as regiões mais críticas, pedestres se misturando com o trânsito mais pesado. E tentar implementar medidas, né, para tentar separar os usuários vulneráveis do trânsito, ou tentar diminuir a velocidade para que os pedestres possam sobreviver, né? Ou seja, embora nós não tenhamos os melhores dados sempre, mas com visão zero, ou uma abordagem no sistema seguro, a gente pode trabalhar de uma forma proativa, tá? Com segurança viária. Claro, com bons dados você melhora ainda mais. Eu concordo 100%. Pessoalmente, eu gosto de fazer uma distinção entre conhecimento e os resultados da análise de dados. Como a gente sabe, sistema seguro é uma abordagem proativa, ou seja, você não espera um acidente acontecer, uma fatalidade, analisar e depois agir. Como quem disse, nós temos conhecimento, né, muito conhecimento sobre velocidade, por exemplo. E nós sabemos as forças exercidas sobre o corpo humano. E a gente tem que gerenciar a velocidade, né? Não há necessidade de aguardar uma análise de dados na sua cidade ou no seu país para saber que gestão de velocidade é uma questão importante. Nós sabemos, né? E a próxima pergunta é: o que fazer, né? Como realizar tudo isso? Eu acho importante entender a diferença entre o conhecimento que nós temos, tudo relacionado a sistemas seguros e análise de dados para que sejamos mais específicos. Essa é uma questão fundamental. E o desafio para todos nós é onde que nós podemos contar, né, com as experiências, conhecimento mundial e onde nós precisamos incluir os nossos próprios dados, análise dos nossos dados. Essa é uma grande questão para vocês e para nós também, né? Não é só para vocês. Todo mundo tem que pensar sobre isso. Obrigado, Ken. Outra questão é:
cidadãos são importantes na coleta de dados? Ou isso é só para os experts, os especialistas, para o pessoal que coleta dados? Será que os cidadãos podem ajudar? E daí vem em mente como lidar com pesquisa de opinião, atitudes, conscientização. Quer dizer, quão importante é isso tudo para planos de ação, etc. I think it links back to Eu acho que tem tudo a ver com aquela questão anterior. O quão dependente nós somos nos dados para alterar, né, mudar as nossas políticas públicas. Então, o quão dependente, isso depende muito do contexto político e o contexto também no qual você trabalha, né? Quer dizer, se há muito apoio para uma abordagem visão zero, se já existe esse apoio, então, tendo dados para mostrar isso, e é interessante. Mas, voltando àquele exemplo né, de Bogotá, tentando implementar algo que politicamente é desafiador, como gestão de velocidade, onde tem essas crenças, esses mitos, né, que vai haver mais congestionamento, etc. Mesmo se isso é falso, ter bons dados locais para mostrar quais são os problemas e rapidamente mostrar a eficácia das mudanças, isso pode ser muito importante para mudar a opinião pública e a opinião dos legisladores. Essa questão de opinião é difícil. Eu acho que tem diferentes formas como nós podemos entender qual é a opinião da população. Um levantamento, né, uma pesquisa de opinião é uma forma. Também processos de uma consulta pública, por exemplo, que a gente faz em todo tipo de planejamento para transporte ou não. Enfim, essas são abordagens críticas também, não só uma coisa quantitativa. Grupos focais, né, consultas públicas, precisam fazer parte do processo de planejamento, sem dúvida. Nan, você quer falar alguma coisa? Eu ia falar um pouco sobre o envolvimento de cidadãos nesse ato de cidadania. Os cidadãos que podem participar de grupos locais, etc., podem compartilhar suas opiniões, etc. E eu acho que tem um papel importante aí de cidadania. Além dos conhecimentos, quando nós desenhamos um sistema seguro ou aplicamos esses princípios de um sistema seguro na cidade, é muito importante entender o ponto de vista dos usuários, né? Porque sistema seguro, para mim, é um conjunto amplo de princípios, né? E, claro, a gente entende o papel da velocidade e tudo mais, mas se existe um local onde a gente tem que diminuir a velocidade, por quê? Isso, claro, você precisa do apoio das pessoas, dos cidadãos, sem dúvida. E agora, uma outra coisa é que existe essa ideia crescente de crowdsourcing, né? E quando nós falamos de países que não têm bons sistemas de coleta de dados, né? Não estou falando da Suécia ou da Holanda, tá? Porque os sistemas desses países são fantásticos, mas as pessoas estão pensando de uma forma criativa como se beneficiar, né, dessa abordagem onde alguém pode utilizar a tecnologia disponível hoje em dia, muito acessível com dispositivos móveis, e você pode capturar e relatar um acidente, né? Isso ainda não foi tentado de uma forma sistemática, não tenho bons exemplos, mas quando nós pensamos nessa revolução tecnológica que está acontecendo atualmente e como as informações podem ser compartilhadas por redes sociais, por exemplo, a gente pode imaginar um cenário onde esse tipo de benefício, né, seja aplicado para a coleta de dados, né, para fins de coleta de dados, e isso pode ser bom para acidentes, lesões, e claro, tem algumas questões relacionadas a sigilo, confidencialidade e fidedignidade dos dados, mas existe um potencial aí, tá? Tem o seu mérito, né, o seu valor, e vale a pena considerar. Na ausência de sistemas robustos que nós vemos na Holanda, na Suécia ou em outros países,
nós podemos pensar de formas criativas, né, de coletar dados em tempo real, que seja rápido. Então, eu acho que é uma ideia interessante que vale a pena explorar. Excelente, sem dúvida. Segundo, mais algumas ideias em relação a isso? Sim, muito obrigado. Olha, em relação ao que alguns colegas já falaram, é importante envolver cidadãos na coleta de dados, porque, por exemplo, se você quer saber o que está acontecendo na segurança viária, por exemplo, você precisa saber o que as pessoas pensam a respeito, né? Então, eu acho que vi uma pergunta aqui em português no chat em relação a isso, como coletar informação sobre as pessoas, e eu acho que isso é importante, sabe? Segurança viária não é só sobre lesões, é uma questão importante e a gente tem que diminuir a quantidade de lesões e fatalidades, mas além disso, isso já foi mencionado por outros colegas, mas além disso, a segurança viária também tem um impacto enorme se nós levarmos em consideração subgrupos, né, da população. As pessoas nas regiões de baixa renda, algumas das nossas cidades, a nossa infraestrutura são piores, né, na periferias, por exemplo. E aí pode ter um maior impacto nessas regiões. Tá certo. Muito obrigado. Essa é uma ótima pergunta. Voltando, alguém que perguntou sobre dados hospitalares e dados policiais que não estão alinhados, né? E essa é uma realidade. Então, nós temos técnicas onde você pode alinhar esses bancos de dados, né? Cruzar esses dados. São técnicas, e é possível fazer isso. Então, vocês que tiverem interesse em ligar os dados policiais com dados da saúde, e vocês querem saber como fazer isso, nós sabemos fazer isso. Nós temos esse know-how, tá? E nós... Bom, depende muito dos conjuntos de dados que vocês têm. Mas, enfim, isso é possível, tá? Uma pergunta da Janila. Outra pergunta que tem um pouco a ver com isso, o fenômeno de exposição ao risco, né? Isso também é importante. Então, tem aquela população que se envolve em acidentes, uma população que não se envolve em acidentes, e às vezes a gente, cruzando esses dados, como é possível coletar esses dados? Who volunteered to answer that question? Let me start, Fred. Eu posso começar. Eu tenho uma ideia. Tem algumas formas, tá? Em muitos países, existem avaliações sobre a saúde, né, onde coletam informações sobre os resultados da saúde, mas também sobre exposição. Então, perguntam para as pessoas coisas, se alguém, por exemplo, na sua família sofreu um acidente, uma lesão. E por que isso é importante? Como nós sabemos, muitas vezes existem lesões ou fatalidades que aparecem nem na polícia, nem nos dados hospitalares, porque não são relatados. Na OMS, nós contamos muito em registro civil e estatística vital. Tem muita informação relatada lá que nunca é relatada à polícia ou aos serviços de saúde, porque a pessoa pode ter morrido em casa e aquele acidente nunca foi relatado à polícia ou ao serviço de saúde. Enfim, em muitos países
existem esses levantamentos, né, essas pesquisas que são feitas de tempos em tempos. Mas, além disso, eu acho que é possível, sim, se vocês tiverem interesse, é possível fazer essas pesquisas na comunidade sobre a percepção e exposição a coisas tipo acidentes, ou, como o segundo disse, as pessoas não estão viajando ou indo para alguns lugares porque não se sentem seguras. Então, isso pode ser muito útil, né? E mais uma vez, existe toda uma metodologia bem estabelecida que você pode utilizar. E isso pode ser feito de uma forma bem acessível. Nós não precisamos de toda a população, nós coletamos uma amostra que é representativa, né, que representa a comunidade. E depende muito do tamanho dessa comunidade, mas muitas vezes essas pesquisas podem ser feitas por pouco dinheiro e num período curto de tempo também. Obrigado. Could I add a note? Yeah, please. Sim, por favor. Muitos lugares fazem levantamentos ou pesquisas sobre mobilidade, e essas pesquisas sobre origem e destino, outras abordagens para entender padrões de mobilidade na sua cidade, contagem de veículos, né? Isso é só veículos, mas outras abordagens procuram identificar, utilizando Big Data também é possível identificar como as pessoas se deslocam, quem se movimenta e como na cidade. Essa é uma fonte de dados, né, sobre a sua população toda, e você pode comparar as características dessas fontes com aquelas pessoas que sofrem um acidente, para entender, né, um pouco melhor aquelas pessoas que não sofrem acidentes. Okay, thank you. Tá certo. You didn't include Ken, você não incluiu dados de exposição. Significa que você não coleta esse tipo de dado, ou o que você acha? No, I think it's important. Eu acho que é muito importante, sim. We do surveys every year. Nós fazemos uma pesquisa, né, um levantamento That is another. todo ano, mas, enfim, For example, we ask the nós perguntamos à população how do they view como é que eles veem speed cameras and a lot of os radares, né, as câmeras, as lombadas, tudo isso. Como que tudo isso é visto, né? E esses dados são importantes. Por exemplo, eu me lembro quando nós começamos com as câmeras, né, os radares, as pessoas não entendiam por quê. E houve muita sabotagem, muita resistência, mas nós temos que também fazer todo um trabalho de conscientização, né? Senão as coisas não serão aceitas. E, claro, esse também é o caso dos tomadores de decisão, certo? Eles também precisam ser conscientizados. Então, com esses levantamentos, com essas pesquisas, nós podemos entender melhor, né, como a população vê tudo isso, e se é necessário ter uma campanha de conscientização ou de educação. Uma parte da população sueca está a favor dos radares, das câmeras, das lombadas eletrônicas. Já fizemos inúmeras campanhas. São as pessoas que salvam vidas, né? São equipamentos que salvam vidas. Isso é muito importante, sempre bater nessa tecla. Então, a gente avisa que há uma câmera, né? A gente tem essas câmeras não só para multar, é para diminuir a velocidade dos carros. E isso salva vidas. A ideia não é só arrecadar dinheiro aplicando multas. Isso as pessoas precisam entender. Então, os dados são necessários, né, para provar tudo isso. Tá certo. Talvez eu possa acrescentar, falando um pouco sobre a experiência holandesa. O traffic calming em regiões residenciais é muito importante no meu país, né? E tem muito a ver com o sistema seguro no nosso país. Nós conseguimos, de uma certa forma, 80% das vias urbanas agora tem limite de 30 km por hora, tá?
E a questão é, por que que é isso? E a resposta simples é porque houve muito apoio da população. E nós sabemos porque nós fizemos essa pesquisa junto à população. Então, nós sabemos se um governo propõe medidas para redução da velocidade, não é contra a vontade da população, está alinhada com a vontade da população. E daí, se você souber disso, você pode utilizar isso ao seu favor. Enfim, isso tem muito a ver com o que o Ken disse, né? E outra observação, nós temos um dashboard para acompanhar Covid-19, por exemplo. Isso já foi publicado há mais de um ano agora. E isso é publicado atualizado a cada 2 semanas. E uma parte desse dashboard, desse painel, é transporte. E para transporte, eles medem quantos quilômetros percorridos a pé ou de bicicleta e utilizam dados de telefones celulares. Então, Big Data. E dia após dia, a gente consegue ver quantos quilômetros foram percorridos no país. E isso não estava disponível 5 anos atrás, mas hoje em dia está disponível, você pode utilizar isso para você. E eles utilizam para entender, né, como que as pessoas se deslocam para ir para o trabalho, para a escola. Então, esse é um trabalho fundamental e é uma maneira. Agora, tem outra questão que é bem interessante, não tem tanto a ver com dados, mas mesmo assim é interessante. Tradicionalmente falando, a gente sempre culpa o motorista, né? E agora existe esse conceito de responsabilidade compartilhada, ou seja, não é apenas o condutor, o motorista, mas aqueles que operam o sistema, né? E que desenham o sistema. O que isso quer dizer para a coleta de dados? I can start a bit. Sim, We adopted the Vision Zero nós in adotamos 1997. Visão Zero em 97 na Suécia. O mesmo ano que foi decidido que era necessário obter mais informações sobre fatalidades. Então, nós começamos com um estudo aprofundado, né, como eu apresentei. E o motivo foi nós somos responsáveis pelas vias. Então, a gente tem que entender por que as pessoas estão morrendo nessas vias. Porque, no final das contas, uma grande parte da responsabilidade está em nossas costas. Nós que projetamos o sistema. E a gente tem que projetar um sistema onde você consegue sobreviver, mesmo quando alguém comete um erro. Então, a abordagem do sistema seguro né, muda a nossa visão sobre a necessidade dos dados. Tá certo, muito obrigado por isso, Sara. Eu acho, mais do que mudar a abordagem à coleta de dados, muda essa abordagem a interpretação, a análise dos dados, sabe? Eu estou aqui pensando, né, quebrando a cabeça para pensar o que muda na coleta de dados, mas o que é óbvio, se a gente muda o nosso arcabouço para entender a responsabilidade, então, por exemplo, uma questão como alcoolemia, né, e entendendo onde que esse risco é baseado por idade, ou novos condutores, tudo que nós aprendemos sobre a necessidade de melhores carteiras de motorista, um melhor sistema para a pessoa receber a sua carteira de habilitação. Então, é importante entender essas políticas, restrições para alguns motoristas e a sua necessidade de aprender a dirigir melhor e limitar a zero o seu nível de álcool ingerido. Então, a gente tem que pensar um sistema regulatório, pelo qual nós somos responsáveis. Olha, assim que tem que funcionar, esse é o risco que a gente consegue prever, não é só a culpa dos jovens,
é um sistema que a gente tem que desenhar, projetar melhor. Então, é como nós interpretamos os dados e quais são as questões envolvidas. Okay. None? Sure. I was actually I was thinking about this as well, and my answer was going to be Pelo menos é o que eu acho em relação a essas questões. Coleta de dados, pensando como nós abordamos essas questões e entendendo também que não é só o usuário que comete um erro. A gente tem que pensar se o sistema é adequado em relação ao que os usuários estão utilizando ou interagindo com o sistema, porque é uma distinção importante, porque não é um designer, um projetista só pensando num sistema seguro, é entendendo quais são as necessidades dos usuários nesse local, como é que eles interagem com o ambiente e como é que nós podemos desenhar, projetar sistemas que vão ao encontro, né, dessas pessoas. Então, quer dizer, alguém mostrou uma vez uma imagem de uma pessoa carregando um monte de bananas numa motocicleta. E esse exemplo é interessante porque, olha, a pessoa está cometendo um erro, está arriscando, e não deve pagar pelo seu erro com a sua vida. E toda essa discussão, né, pensando, bom, talvez essa pessoa não está escolhendo fazer isso porque ele ou ela quer, mas é a necessidade. E muitas vezes as pessoas não têm escolha. Então, ao invés de julgar, né, se nós achamos que essa escolha é certa ou errada, a gente tem que pensar quais são as necessidades dos usuários e como projetar sistemas para atender essas necessidades, né? Então, uma coisa é ter os princípios a nível local, é onde as cidades realmente têm o poder de aplicar isso de uma forma consistente, coerente e culturalmente adequada. Então, para mim, a questão fundamental tem a ver com essa ideia. Quais são as necessidades dos usuários, né? E uma questão que eu teria é, o sistema está atendendo essas necessidades e a maneira como as pessoas interagem com o seu ambiente, ao invés de ficar culpando ou julgando se essa escolha é certa ou errada? E isso é importante, e eu acho que existem diferentes formas de responder a isso, né? Tem maneiras de corrigir esses dados. Então, uma coisa que eu estou dizendo aqui é que a gente tem que pensar, sim, nessas questões quando nós pensamos em sistemas seguros. Obrigado. Thanks, none. Tá certo? Obrigado. Segundo, o que você acha? Olha, eu concordo 100% com os meus colegas. Eu acho que a essência de um sistema seguro, da abordagem do sistema seguro, é parar de culpar e começar a projetar, né, desenhar melhor. E isso às vezes é meio polêmico, né? Para que uma fatalidade ocorra, tende a haver muitos erros no sistema, né, para isso acontecer. O design, o projeto do sistema, também talvez não havia uma ambulância próxima o suficiente. São muitas coisas que têm que acontecer para uma fatalidade acontecer. Então, eu acho que não é ideal só se concentrar nos erros, mas de uma forma mais sistêmica. E por isso que é uma abordagem, né, de sistema. Então, eu acho que é onde eu concordo 100% com a Sara e outros colegas aqui, porque tem que mudar a forma pela qual nós enxergamos os dados, né? Interpretamos os dados, e nós temos que desenvolver um sistema que venha atender essas necessidades, essas questões, e não só ficar culpando uma pessoa ou uma parte do sistema. Okay, thank you for that. Tá certo, muito obrigado. Olha, One of my strongest recommendations
uma das maiores recomendações que eu acho quando apoiamos um sistema seguro é negligenciar os dados da polícia e do hospital que indicam a causa do acidente. Porque aí você não tem a causa, muitas vezes, do acidente. Há uma indicação do tipo de violação do Código de Trânsito, né, que isso visto pela polícia. E, na verdade, é a coisa fácil, né, de fazer. Então, quer dizer, isso não nos dá a imagem real do que realmente aconteceu. Nós precisamos tentar enxergar as falhas do sistema e tudo mais. Então, ficamos, às vezes, engessados em relação a um boletim de ocorrência ou a visão da polícia, e a gente não enxerga como que o sistema falhou, né? E eu acho que a gente tem que se distanciar dessa ideia. E a polícia nem sempre gosta quando eu falo isso, mas eu acho que é verdade. Então, mais uma questão, porque a gente ainda tem um tempinho para mais uma pergunta. Fernando Pinto, sobre dados, só que o dado diferente, comunicação entre aqueles que estão projetando um sistema seguro, por exemplo, e a população, né, os cidadãos, os usuários. Como que nós podemos nos comunicar, né, numa introdução de um sistema seguro, os efeitos positivos de um sistema seguro? Como fazer isso para com os nossos cidadãos? Como incluir nessa comunicação esses cidadãos, a população, essas pessoas? Is it too complicated for the panel? Foi muito complexo aí para o painel? Deu para entender? Olha, desculpa, eu sei que foi uma pergunta muito, muito complexa, mas enfim. Perhaps I can start with an Talvez answer. eu possa começar, porque nós temos um pouquinho de experiência em relação a isso. Na verdade, começamos a introduzir o sistema seguro em meados dos anos 90. O sistema seguro foi discutido em altíssimo nível do governo, entre os políticos e líderes políticos, é bem avançado nesse nível. Então, nós nos perguntamos, nós devemos comunicar sobre essa mudança de paradigma? E aí o resultado foi, olha, não é fácil entender como isso tem a ver com o comportamento ou as decisões individuais. Então, vamos nos comunicar sobre as intervenções concretas incluídas nessa abordagem, ao invés de tentar vender essa ideia nessa abordagem tão complexa. E ficamos felizes com essa escolha. Eu acho que, não sei se foi a melhor escolha, mas, enfim, é muito complexo, sabe, vender algo, abordagem, sistema seguro para a população. A população geralmente não vai entender muito bem o que isso quer dizer. Não? O que você acha? Eu não tenho experiência pessoal em relação a isso, mas eu acho, né, verdade, eu não acho. When we see the numbers, but the average person, when they think about mobility, is not thinking about safety. Muitas pessoas não estão pensando sempre sobre segurança, né? Querem saber se o sistema é fácil, se é conveniente, se consegue se deslocar do ponto A para o ponto B facilmente. Então, embutindo segurança como um valor do sistema de mobilidade. Então, nós temos que comunicar um bom sistema de mobilidade, né? É como se deslocar bem.
Então, são muitas externalidades, etc., mas nunca foi projetado para evitar. Sistemas de mobilidade são para mobilidade urbana, você se deslocar, é isso que as pessoas querem, as pessoas não querem saber das mortes e lesões, mas muitas vezes é difícil falar para as pessoas a respeito disso. Na Suíça, por exemplo, ou até na Holanda, se você perguntar para a pessoa se ela está pensando sobre isso de uma forma consciente, provavelmente ela vai dizer que não. Estão pensando que mobilidade é como é que eu posso me deslocar pela cidade facilmente. Em outros lugares onde você não tem isso, bom, aí é outra questão, mas tá. Muito obrigado. Sara, eu tenho uma ideia, pensando sobre a experiência dos nossos colegas em Fortaleza com isso. Eu concordo com você, sabe? Uma comunicação pública sobre um marco, uma mudança de paradigma, não é uma coisa muito útil. A comunicação precisa ser concreta, específica, e eu acho que essa ideia que o Nan se referiu agora, não é só sobre segurança, sabe? As pessoas pensam nos lugares onde elas querem ir, para esses lugares com seus filhos, para curtir, se sentir à vontade. Uma parte tem a ver com segurança, mas uma parte, né, é a questão de design, que cria segurança, né? Diminui a velocidade, ruas mais estreitas e o lugar mais confortável para o ser humano percorrer a pé. Então, eu acho que a comunicação sobre, né, que tipo de comunidade que nós queremos, como é que é essa comunidade, é outra forma de também lidar com as questões de segurança, só que de uma forma meio indireta, sabe? Eu concordo com você. Eu acho que nós podemos finalizar essa discussão aqui do painel. Na verdade, nós cobrimos todos os pontos chave, né, que eu tenho na minha lista aqui. Mas eu acho que nós tivemos uma ótima discussão, um ótimo debate, pelo menos eu adorei, e muitas perguntas interessantes, muitas respostas. Então, agora eu passo a palavra de volta para a Cláudia, eu acho que para começar o nosso encerramento. E muito obrigada, ótima discussão, fantástica, e muito obrigado aos nossos panelistas, Ken, Sarah, Nan, segundo. Hoje nós aprendemos muito sobre dados, né? Um componente-chave importantíssimo para a abordagem de um sistema seguro. Foi muito interessante entender, né, que culpando a vítima não é o bom caminho. E se nós encontramos esses dados, a gente tem que questionar isso. A gente precisa entender quais são as outras peças, né, deste quebra-cabeça tão complexo. Então, foi fascinante hoje ouvir, por exemplo, como incluir a comunidade e ver se a comunidade está pronta para as mudanças, como gestão de velocidade. Se a comunidade, se as pessoas estão prontas, precisamos ter dados para nos apoiar, né? Porque nós precisamos saber se essas vias são perigosas. O nível de risco. Então, coletando os dados ajuda. Então, nós precisamos trabalhar junto com os tomadores de decisão, os legisladores e tudo mais. Percepção também é fundamental. Como as nossas comunidades entendem essas mudanças. E melhores ambientes, lugares onde as pessoas vão se sentir mais à vontade e seguras. E é muito importante, nós não precisamos ter dados perfeitos. O que nós precisamos é ter boa informação que pode nos ajudar a tomar melhores decisões.
Então, olha, eu queria agradecer demais a todos vocês. Esse webinar foi gravado, tá? Então, ele vai ficar disponível online, on demand. Tá certo? E eu também quero lembrar vocês, dia 3 de dezembro vai ser o nosso último webinário, onde nós vamos falar sobre os próximos passos, né? O que está por vir 2021. Falamos muito sobre abordagem de sistemas seguros, falamos muito sobre gestão de velocidade, o uso de dados, crianças no trânsito. Então, como que será o nosso futuro? Nós teremos um ótimo painel mais uma vez em dezembro. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigada, Fred. Você foi um excelente moderador. E eu estou empolgada em vê-los novamente no nosso próximo webinário. Muito obrigada e fiquem seguros, tá bom? Muito obrigada.